Saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade. A gente fica nervoso, né? Estuda, mas é tanta coisa maravilhosa que tem na Bíblia que você fala, onde é que eu vou? Eu vou para Gênesis? Não, você vai lá para Apocalipse? Eu falei, não, vamos, né? Não vou falar de Apocalipse não, né? O mundo já está aí, chega de bagunça, né? E falar do Senhor, Ele é muito bom. E eu quero agradecer a confiança do irmão Moisés, a irmã Roseli, por ter lembrado da gente, né? A gente fica, vamos, não vamos, fica meio, né, constrangido, porque por mais que a gente já congrega ali, aí fica um tempo você vir para cá, fala, nossa, chama e, né, a gente mal se vê, mas a confiança é muito bom. Então, eu queria agradecer a irmã Roseli, o irmão pastor Moisés, por essa rica oportunidade. E antes, eu queria só, assim, em intuito, não sou pregadora, gosto de ensinar, eu espero sair daqui que vocês tenham pelo menos adquirido um pouquinho de conhecimento da palavra do Senhor. Mas eu gostaria que, quando você fosse fazer seu devocional, pegasse o salmo do seu aniversário. Em janeiro eu fiz 43 anos e o meu salmo é o 43. Então eu fico o ano todinho com esse salmo 43. O presbítero, o Alberley, falou que quer viver até uns 200 anos ou mais. Eu falei, só que o salmo só vai até 150, ele vai ter um pouquinho de problema com 50 salmos, né? Ele quer viver até 200. Eu falei, é muita coisa para mim, né? Ele ainda quer que eu fique junto ainda. Né? Eu falei, então pega em casa. Eu falei assim, gente, onde é que eu vou ler? Fica, Deus, onde é que eu leio, onde é que eu não leio? Pega o salmo da sua idade e leia, porque o Senhor fala que Moisés viveu até os 120. 120, né? 120? Isso, 120. Mas depois ele diminuiu a idade, foi para 80, é muito, e até 70 enfado, né? Então pegue, medite no seu salmo. Qualquer dúvida, pergunte para o pastor Moisés, ou a irmã Roseli, né? Qualquer dúvida, e medite. E dentro disso, eu gostaria de estar lendo Gênesis 49, 22, foi a palavra que o Senhor nos deu. É só um versículo, bem pequenininho. Diz assim a palavra do Senhor. A minha é a nova Almeida atualizada, mas não vai mudar não. Diz assim, Gênesis 49, o versículo 22. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. É só esses 3 versículos. 3 versículos não. Esse versículo. E dentro desse versículo a gente divide ele em 3 partes. Um versículo que a gente consegue dividir ele em 3 partes. Quando Jacó vai dar essa bênção, vai proferir essa bênção para José, ele está com 147 anos. E ele está no leito de morte. Ele já está para morrer. E aí o que ele faz? Ele chama os filhos dele, os 12, e vai abençoar eles. E o Senhor o Jacó chama, vem cá meninos, eu vou abençoar vocês. Depois ele já ter falado com Faraó, Efraim e Manassés, agora ele vai falar com os 12. E essa bênção que Jacó vai dar para esses meninos, ela não é uma bênção comum. Ela é uma bênção que seria profética. É uma bênção profética. É o que iria acontecer com cada um deles no futuro. Então, o que é o gostoso de Jacó é que ele não é igual a Isaac. Já a gente está falando sobre bênção. Se a gente for lá atrás, quando Isaac vai abençoar Esaú e Jacó, olha a diferença. O que acontece? Isaac, o que a Bíblia fala em Gênesis? Que ele estava, os olhos dele já não enxergava e que ele estava velho. Aí ele vira assim para Esaú, Esaú, meu filho, eu não sei o dia que eu vou morrer. Então eu quero te abençoar. Só que Jacó não. Jacó, ele já sabe que vai morrer.
Isaac não. Isaac já foi lá e já falou. Vamos... desculpa, irmãos. Jacó não. Ele pega, chama os meninos, sabe que vai morrer. E Isaac, no oculto, no escondido, chama Esaú e vai proferir, e quer proferir a bênção para Esaú, sabendo que a bênção era para Jacó. E faz escondido. E Rebeca que fica lá, escondida, observando o que está acontecendo. Jacó não, ele chama todos os meninos, fala, vem aqui, vocês vão ouvir tudo. E quando a gente vai lendo a história de Gênesis 49, e depois, se a gente vai um pouquinho lá no passado, de acordo com o que Jacó teve aquele monte de filho, e com aquele monte de mulher, né, são 4 mulheres, 12 meninos, fora a menina, né, que é a Diná, ele só vai tendo filho. Ele vai tendo filho, vai tendo filho, e você não vê interação de Jacó com nenhum dos meninos. Você não consegue ver a interação. Só que você consegue ver a interação com José. José era especial para Jacó. Claro que eu tenho meu filho especial, eu só tenho um, então eu posso dizer que é o meu filho, um só, né? Mas a gente não pode fazer acepção das crianças. Cada um, o Senhor deu de um jeito cada um. E nós temos que amar os dois de uma forma igualitária. E Jacó aprendeu de uma forma muito ruim, porque ele detrimenta os outros. Você não vê uma menina, né? A menininha dos olhos do pai, né? Aquele aconchego, você não vê isso em Jacó. Então, só que, por mais que Jacó não tinha interesse especial, vamos pôr assim, pelos meninos, acontece, ele sabia a natureza de cada um das crianças dele. Se você se a igreja pegar essa noite, vai chegar em casa, pegar Gênesis 49 e ver a natureza individual, ele lembrou da vida de cada um, em detalhe o que era a vida de cada um deles. Se a gente vai lá em Rúben, Jacó fala, Rúben, meu filho da minha força, as primícias do meu vigor, foi quando ele estava, né, no auge. Mas o que Rúben fez, gente? Aí você vai para Simeão e Levi, os 3, né, armaram aquela cilada, por causa do que aconteceu com a irmã dele. Então você vai ver do jeito que Jacó vai tratar cada um deles e mostrando como eles são. E o que vai acontecer com cada um deles. Então, dentro desse versículo, José é um ramo frutífero. José é um ramo frutífero junto à fonte. E José, os seus galhos se estendem sobre o muro. Aí, o que acontece? Jacó está ali naquele leito de morte. Jacó chama José. Olha para aquele homem na frente dele. Se imagina você é Jacó, você está deitado, você está morrendo, você chama José, ele está bem na sua frente. E aí ele olha e vai abençoar José. Aí ele olha para José e aí o que ele enxerga nesse menino? Ele é como uma árvore. José é uma árvore. E ele não é só uma árvore. Não é o total de uma árvore frondosa. José, ele é o que? Ele é um ramo. José, ele é ramo. José, ele é ramo. E aí eu fui falar, gente, mas será que ramo é igual a árvore? Eu falei, tá, eu enxergo José. Jacó está vendo José árvore. Mas será que é igual? Aí a gente já vai lá no Google procurar o que é. Se árvore e ramo é a mesma coisa, mas não é. Então ele vai o quê? O que é ramo? Ramo é uma parte da árvore que se estende a partir do tronco. E neles estão as folhas, as flores e os frutos. É uma estrutura fundamental para o crescimento e desenvolvimento das plantas, pois é responsável pela produção de alimentos e pela absorção de nutrientes do solo. Eu tirei do site chamado Só Escola, para a gente já está... Não, é Só Escola, tá? Para dar, né, onde achou o negócio, né? Plágio, né? Aquela coisa, né? Aprendi lá na faculdade. Não plágio, né? Você mostra toda a sua referência.
Mas veja se não é a descrição que Jacó faz de José. Folhas, flores e fruto. É tudo na árvore, tudo nesse ramo frutífero. E aí ele, o que ele faz? Jacó reconhece o que José é. Ele olha para aquele menino, José, um ramo frutífero. Irmãos, por onde José passou, pessoas usufruíram, comeram desse fruto. Comeram esse fruto de José. José, ele foi frutífero lá na casa com Jacó. Ele frutificou e Jacó amou esse menino. A gente olha assim, fica bravo com Jacó, mas Jacó amou esse menino muito. Ele deu uma túnica para ele. Esse é de todo, ele deu uma túnica. É maravilhoso. Você olha assim, por mais que fique, ai Jacó, mas ele é apaixonado por José. É apaixonado por José. E era o filho da velhice dele. Então era o xodó de Jacó, aquele menino. E depois você vê como ele apreciava estar com José. Jacó apreciava estar com José. E foi frutífero na casa de Potifar. Irmãos, José foi frutífero na casa de Potifar. Só lê lá como Potifar prosperou com José ali. Foi muito próspero. E foi na prisão. Onde José colocava a mão dele era a prosperidade. Na prisão ele foi próspero. José foi frutífero na vida de Faraó, com aquele sonho interpretado. Mas o mais extraordinário na vida que a gente não vê é que José foi frutífero na vida do que viria ainda, os dias de grande fome. Aquele povo que nem sabia ainda que ia ter fome na terra, foram frutíferos, usufruíram dos frutos de José, nem sabia que ia acontecer. Estava lá Faraó com um sonho, José no palácio e o povo tudo lá, ninguém sabia o que estava acontecendo. E José foi usado e foi frutífero na vida daquele povo, sem eles saber também. Sem eles saberem. E aí, Jacó, ele vai, isso é ramo frutífero, a primeira parte. Aí depois, Jacó diz assim, por que o ramo, aí José, ele olha assim para José e fala, José, sabe por que o seu ramo é frutífero? Porque o seu ramo frutífero, você está junto à fonte. Você é frutífero porque você está junto à fonte. Os frutos que José produzia não procedia dele. Ele produzia fruto, mas não era dele. Mas vinha do próprio Deus, que era na vida de José, a fonte das águas vivas. A sua vida frutificava porque estava plantado junto à fonte. José é plantado junto à fonte, e aquele que é plantado junto à fonte, ele tem vida, ele prospera, ele dá fruto. Então Deus era com José na casa de Potifar. Deus era com José na prisão e Deus era com José. Deus tirou ele lá da casa dele. Ah, mas foi os irmãos. Não, o Senhor tirou ele e plantou ele ali, junto às águas. A gente não sabe por que o Senhor está te plantando naquele lugar. José, isso eu não vou nem falar, depois eu falo lá na frente. Eu estou antecipando as coisas, depois eu fico repetindo. E aí, Jacó olha para José e diz ali, José, não é só um ramo. Ele fala assim, José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. José, ele não é só ramo. Além dele ser ramo, o que ele acontece? Ele não só frutificou e usou, as pessoas usufruíram à sua volta. O que eu quero dizer? Que José está aqui e tinha aquelas pessoas que estavam comendo do seu fruto. Só que José, ele vai além do ramo, ele é galho, ele ultrapassa o muro, ele pula aquele muro e os galhos dele vão.
Aí ele vai, e os seus galhos galhos, que se estende por cima do muro, e onde os outros povos puderam também provar e se beneficiar do seu fruto. Então, o fato de José estar ali, ele é ramo, e esse ramo se estende em galho acima daqueles muros, e o Senhor abençoa as nações, porque não foi só o Egito. Quantos não vieram ali naquela época de fome e usufruir do que o José tinha feito, do que José tinha plantado ali, e as pessoas foram ali comer. Dá licença. Esses foram os 3 versículos. Eu estou com 3 versículos na cabeça. Esse versículo foi no meu aniversário. Todo aniversário nosso em casa, a gente tira uma palavra, né? E o Oberley tirou essa palavra para mim e falou: você é frutífera, né? E às vezes a gente fica assim, não entende, né? Hoje mesmo foi um dia que a gente vai ler a Bíblia e você olha para você mesmo e fala: meu Deus, tem que ser a graça, né? A gente é fruto. Tem hora que a gente é fruto que até enche, Senhor da glória. Você enche a barriga de tanta gente e às vezes você acaba ser árvore e tiram tanto de você. E você precisa estar abastecido. E aí você lê a palavra de Deus, que é vida, que ela é cura e ela é eficaz. E ela te enche, te preenche de uma forma que ninguém mais faz. E aí, dentro desse versículo, desses 3 trechos, eu queria trazer uma aplicação pessoal para a nossa vida hoje. Que lições a gente pode aprender com esse... É tão pequenininho o versículo, né? Claro que tinha mais coisas sobre o que o Jacó diz sobre José. Mas é só esse versículo, ele tem uma nuance maravilhosa. Porque ele vai nos arremeter a várias passagens da Bíblia. Ela leva a vários lugares da palavra do Senhor. É maravilhoso porque a gente está falando de Jacó lá em Gênesis. E aí a gente vai para Salmo e vai para Jesus Cristo, nosso Senhor, quando veio e ele fala, um versículo, ele tem uma nuance de um evangelho enorme que preenche tudo. Então disso eu separei 3 versículos do Novo Testamento para a gente levar para casa. Então esse versículo ele veio ao nosso encontro e começa primeiramente, quando vou ler, começa a mim primeiro. Sempre é quem está lendo que é esbofeteado. Então, eu me coloco, eu sou fruto na minha família, né Oberley? Eu sou fruto na sua vida, porque você é mais próximo de mim e do Felipe é mais próximo. Você pode saber se eu sou ou não. Será que eu sou frutífera? Ou uma árvore plantada no nosso casamento, né? Acho que cada um pega o seu marido, sua esposa, né? E se avalie. A palavra de Deus, a gente fala muito no grupal, talvez por causa de Israel, mas o Senhor, quando Ele nos chama individualmente. E para nós mesmos nos sondarmos e conhecermos a nós mesmos. Então, será que eu estou sendo frutífera no meu casamento? O meu marido, o meu filho, né, ou aquelas pessoas próximas, ela pode vir até mim, até nós, e encontrar frutos, pode se abrigar e encontrar sombra debaixo da minha árvore, porque isso também é uma analogia que a Bíblia gosta muito, que nós somos árvores, né? Debaixo da minha sombra e ter conforto, né? Vocês podem se alimentar, você tem fruto, você tem conforto. Jesus pode vir até mim essa noite e achar fruto na minha vida, como ele foi lá naquela figueira, e ele estava com fome, e ele viu aquela figueira maravilhosa, cheia de folhas, linda. Eu falei: se tem folha, tem fruto. Aí ele chega lá, olha, falei: deu ruim, não tem nada. Você está mentindo para mim, você não tem fruto, você só tem folha, só tem aparência. Será que é isso, só aparência? Ou você tem fruto, Elisângela, para mim poder também saborear o fruto que você está em mim? Como José estava em mim e deu fruto?
Você também está em mim e eu posso também usufruir desse fruto de você, Elisângela? E qual que é o fruto? Vamos abrir, por favor, Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. E qual fruto é esse? O fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Estamos frutificando, estamos dando esse fruto do Espírito, porque o lindo é que é fruto do Espírito, não é frutos, não é. Então é uma árvore bem esquisita, né? Porque se é um fruto do Espírito, se é uma árvore, vai dar abacaxi, melão, vamos lá, vamos brincar com o imaginário. Você cresce, o Espírito é um só, porque ele opera da forma que ele quer. Então é um fruto, essa árvore vai brotar o quê? Amor, mansidão, domínio próprio, né? Então, se abacaxi é domínio próprio, está lá. Claro que abacaxi dá no chão, mas faz de conta que é uma árvore. Abacaxi, tem morango, tem tudo nessa árvore. E aí o Senhor vem porque é uma coisa só. E é muito bom porque é fruto. E o Espírito Santo. Então, olhe para você mesmo nessa noite e pergunte: Senhor, eu estou dando fruto? O Senhor está se agradando da minha pessoa? Né? Porque não é nem troca, né? Obras e graça. Mas o Senhor está se agradando de mim? Segundo, a quem você está ligado? Você está ligado a quem? O que o nosso Senhor nos diz? Vamos abrir em João 15. João 15, o versículo 4 e o 5 diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Todos nós somos ramos. A gente é igualzinho José. A gente é igualzinho José. Nós somos José hoje. Eu sou José hoje, nós somos José hoje. O Senhor não foi eu que falei, foi o Senhor que falou que nós somos os ramos. O Senhor disse que nós somos os ramos. Então nós somos plantados em Jesus Cristo. Nós somos plantados e o nosso Senhor é o rio da vida. Ele é o rio da vida. Nele está o nosso sustento. Sem Ele nós não podemos fazer nada. A nossa salvação e a nossa vida eterna é tudo por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem Ele nós não podemos fazer nada. E se Ele falou que nós somos os ramos, nós somos os seus frutos. Salmo 1 fala isso, nós somos plantados junto ao ribeiro das águas. Da mesma forma que aquela raiz daquela árvore que está plantada no ribeiro, usufrui daquele sustento ali, e a folha não cai, porque está comendo ali, ela está se alimentando daquela água, daquele humus, daquela coisa toda que tem debaixo daquele solo, e ela é forte, e ela é vivaz. Eu não queria, mas eu não ia fazer, mas eu vou ler os 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e queimam. Irmãos, vamos ser árvore plantada junto ao ribeiro. Porque a palha, o refúgio, ela não dá nada. Nada. A única coisa que ela acumula é sujeira. A única mudança que tem na vida da palha, ou daquele, porque você tem o cereal, aí você debulha, aí fica aquela casca, ela junta só terra, lama, você escorrega naquela coisa, se você não limpa, não tem nada, é só refúgio. E é o ímpio, fala que
o ímpio é comparado à palha. E nós, cristãos, nós somos comparados como árvore. Nós damos frutos. A palha não dá fruto. A palha, ela é somente para uma coisa que não é o objetivo aqui nesta noite. 3. Jacó, quando, ao enxergar José como um ramo frutífero, ele entendeu que José precisou ser plantado junto à fonte, pelo qual, através dele, como eu disse, vidas seriam salvas. E foram salvas. E o próprio José disse isso para os seus irmãos. Vamos lá, Gênesis, de novo lá atrás, só que agora os 50, 19 ao 21. Gênesis 50. (19 e 21). Diz assim: mas José respondeu: não tenho medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. José, frutífero de Jacó, já tinha falecido já. Ele sendo fruto, eu vou sustentar vocês. Tudo. José, a forma como Jacó olhou para aquele menino, para aquele homem, e viu aquele rapaz como fruto, como árvore, como ramo, como homem frutífero. Tudo é vida. Jesus é vida. Ele viu. E essa noite, eu gostaria de uma conclusão, de perguntar: você tem vida? A vida em nós essa noite, a vida. Você está plantado em Cristo? Quem pode responder é só vocês, cada um individualmente. Você vive nele? Tem prazer de ler a sua palavra? De orar a sua palavra? De meditar? De usufruir essa bênção maravilhosa? Porque o nosso Senhor se fez carne para estar junto de nós e para nos dar um caminho de volta ao Pai, que foi perdido lá no Éden. Nós perdemos esse grande acesso por causa da queda. Foi barrado. Deus queria tabernacular conosco, fez o tabernáculo, habitou no tabernáculo, habitou no templo, e depois ele vem com Jesus Cristo, anda no meio de nós, depois ele assunta ao céu, manda o Espírito Santo, e hoje nós temos o livre acesso ao Pai. Temos o vivo e novo caminho. Então usufrua dessa vida. Ele é o pão. O Senhor falou: eu sou o pão que desceu do céu. Ele é a água. Ele falou para aquela mulher: mulher, se eu soubesse estar falando com você, você ia pedir, eu te daria água viva. Ele te daria água viva. E aí, ele é seu tudo? Ele é tudo. Ele é tudo. Porque não é possível a gente sair de casa numa sexta-feira e estar aqui à toa. Você tem que crer que ele é tudo na sua vida, que faz milagre. Porque se você orar, estamos aqui é a casa de Deus, aqui é a habitação de Deus, Deus está aqui. Então nós temos acesso e tudo acontece. Só temos que pedir, porque o Senhor falou tudo que você pedir, e continua aqui no versículo, continua falando. Se você pedir, Ele dá. Eu não sei o que cada um tem pedido, tem orado, não sei. Teve vários pedidos de oração que o Senhor escuta sim. Então, nessa nova vida cristã, Ele nos prepara para tudo que possa acontecer. Irmãos, nós não somos felizes por causa das coisas que nós temos, das circunstâncias. Nós não podemos ser felizes por causa das circunstâncias.
Não importa o que vai acontecer. Se você tem o Senhor Jesus Cristo na sua vida, não importa o que aconteça, você vai estar firme. Deus nos prepara para a juventude. Essa criança, o Senhor vai preparar ele no caminho. Prepara o menino do irmão Moisés. O Senhor guarda, o Senhor ajuda. Na vida adulta minha, do Alberlei, dos casais, a nossa vida, o Senhor nos ajuda e frutifica e está ali na nossa vida, nos dá vida para caminhar aí e manter plantado. O Senhor nos ajuda e nos prepara também. Quando a gente perde alguém querido nosso, o Senhor nos consola, o Senhor nos guarda. O Senhor nos guarda, o Senhor nos prepara e o Senhor nos ajuda também quando chegar a nossa hora da morte, porque a única coisa real que a gente tem hoje é a nossa morte. Ele nos ajuda, não tem meia morte, mas Ele nos ajuda a estar preparado para quando ela chegar. Ele nos ajuda, aquele que crê no nosso Senhor Jesus Cristo sabe que aqui é só um passo, é peregrinação. E para quando a gente estiver bem velhinho, né? Aos 200 anos, né? E eu queria ler para encerrar esse Salmo 92:14. Diz assim a palavra do Senhor: na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Não eu que disse, a palavra de Deus disse que na velhice vai dar fruto, vai ter seiva, não é seco. Nós não somos, irmão, todos nós, não é desculpa para não frutificar. A pessoa de idade, a pessoa que já está na meia idade, ela vai dar fruto porque ela é verde, ele é cheio de vida, porque dá fruto, e é porque é um ramo, e porque está na videira, que é Jesus Cristo. E eu louvo ao Senhor da glória, maravilhoso e eterno Deus, que me trouxe aqui nessa noite, por essa maravilhosa oportunidade. Agradeço ao pastor Moisés por essa oportunidade maravilhosa. E eu agradeço à igreja pelo carinho e por ter escutado, e que vocês tomem posse da palavra do nosso Senhor, porque não é minha, é do Senhor. E leia, medite na palavra do Senhor, ama ela, ame. E o Senhor seja glorificado e adorado. Amém. Muito obrigada, tá? Amém.